Então, a aula de hoje a gente vai cobrir alguns temas, certo? Começando pela definição de processos reversíveis e irreversíveis. Então, a ideia de processos reversíveis e irreversíveis é algo central na termodinâmica. A gente vai ver isso logo mais, certo? Mas a ideia é que a gente sabe que certos processos, pelo menos processos macroscópicos, eles só ocorrem em uma direção, certo? O que eu quero dizer com isso? Vamos considerar dois exemplos bem simples aqui, certo? O primeiro exemplo é um exemplo de dois corpos com temperaturas diferentes em contato. Então, a gente sabe que se eu tenho um corpo mais quente em contato com um corpo mais frio, o fluxo de calor sempre vai ser do mais quente para o mais frio, certo? E o oposto nunca acontece, né? A gente nunca coloca um corpo mais frio em contato com um corpo mais quente e o mais quente, né, aquece e o mais frio esfria, né? Sempre a transferência de calor é nesse sentido, tá? Então, eu sei, né, ter uma direção bem definida desse processo, certo? Esse processo só vai acontecer em uma direção, na direção oposta ele não vai acontecer. A mesma coisa é aquele exemplo de expansão livre que vocês discutiram na tarefa 1, se eu não me engano. Tá? Então, imagina que eu tenho um gás aqui que inicialmente ele está restrito à metade do recipiente. E eu posso imaginar que no instante inicial é o instante que eu acabei de tirar a partição aqui. Tá? E aí o gás inicialmente está todo restrito nessa metade do recipiente. Eu sei que esse gás vai expandir e vai ocupar o recipiente inteiro. Certo? Essa é a expansão livre. Então, isso acontece nesse sentido aqui. E eu sei que, né, se eu estiver nessa situação aqui, onde o gás está ocupando o recipiente inteiro, nunca vai acontecer do gás espontaneamente vir e ficar todo em um lado só do recipiente, certo? Então, esse é um processo que claramente só acontece em uma direção e não na direção oposta. Obviamente, eu posso comprimir o meu gás para ele ficar lá, tá? Mas espontaneamente ele não vai se deslocar e vai voltar à situação inicial. Tá? Enquanto nessa direção aqui, isso acontece espontaneamente, né? Se eu retiro essa repartição aqui, o meu gás vai expandir espontaneamente para a direita, certo? Mas ele nunca vai espontaneamente se aglomerar só em metade do recipiente, certo? Então, esses são exemplos de que a gente chama de processos irreversíveis, porque eles só acontecem em uma direção, certo? Então, a definição, né, um pouco mais formal do que são processos irreversíveis é essa. São processos que só ocorrem em uma direção e eles, portanto, definem o que a gente chama de uma seta do tempo. Porque você sabe, né, em que direção ele tem que acontecer, né? Então, você sabe que ele só acontece em um sentido, ele não acontece, né, tanto em um sentido quanto em outro, certo? Então, essa é a definição de processos irreversíveis. A maneira mais fácil de eu identificar um processo irreversível, certo? A ideia mais simples que a gente tem de pensar se um processo é irreversível ou não, é considerar, imagina que a gente faz um filminho do processo, certo? E passa o filme de trás para frente. Se a gente perceber que é impossível, né, acontecer esse filme de trás para frente, isso é um processo irreversível, né? Então, nesse exemplo do fluxo de calor aqui, por exemplo, né, onde esse corpo aqui está esfriando e esse está esquentando, se eu passar o filme de trás para frente, eu vou ver o corpo mais frio, né, transferindo o calor para o corpo mais quente, certo? Então, imagina que, né, a minha situação inicial ocorre naturalmente nessa direção, esse é o meu processo, só que se eu passo o filme de trás para frente, eu vou ver, na verdade, o meu corpo mais frio esfriando e o mais quente esquentando. E eu sei que isso não acontece naturalmente, certo? Então, isso é um processo irreversível. A mesma coisa aqui no caso da expansão livre, né? Se eu passo o filme de trás para frente, ou seja, eu começo com o meu recipiente cheio de gás e aí o gás vai todo acumulando em metade do recipiente, eu sei também que isso não acontece naturalmente, certo? Então, isso é uma maneira de identificar de uma maneira simples o que é um processo irreversível ou não, tá? Então, em contrapartida, a gente tem os processos reversíveis, certo? São processos que podem acontecer nas duas direções, tá? Um caso mais simples aqui, que a gente já discutiu brevemente,
é, por exemplo, a expansão de um gás. Imagina que eu tenho um gás aqui em um recipiente, ele está em contato com o reservatório térmico, tá? E esse gás vai expandir, tem um pistão aqui, ele vai empurrar esse pistão e esse gás vai expandir, tá? Até uma certa situação, ele vai manter a temperatura, vai ser uma expansão isotérmica, então ele mantém a temperatura absorvendo energia desse reservatório térmico, tá? Se eu passar o filme ao contrário, nesse caso, o que eu vou ver? Eu vou ver esse êmbolo aqui empurrando o meu gás transferindo, em vez de absorver, ele está transferindo energia para o reservatório térmico, para manter a temperatura constante, e aí eu chego nessa situação aqui. Isso é completamente possível, né? Eu não sei se eu passar o filme em um sentido ou no outro, os dois sentidos do filme são possíveis fisicamente, tá? Então, essa é a definição de um processo reversível, em que ele pode acontecer tanto em um sentido quanto em outro, tá? Então, é isso que eu acabei de falar para vocês. Além disso, um processo reversível é aquele que passa por uma sequência de estados de equilíbrio, certo? Isso é uma outra exigência para um processo ser reversível. Ele tem que passar sempre de um processo em equilíbrio para outro. Então, se eu tenho uma expansão muito rápida do gás, onde a temperatura dele não está bem definida, nem nada disso, né? Se esse gás, por exemplo, se expande muito rapidamente, aí uma parte dele está uma temperatura, outra está uma outra temperatura, não tem um equilíbrio térmico desse gás, esse processo vai ser irreversível, né? Então, uma outra exigência de processos reversíveis é que isso aconteça de certa forma lentamente, né? Não precisa ser super lentamente, mas lento o suficiente para o gás sempre estar em equilíbrio térmico com ele mesmo, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem essa ideia de passar um filme, certo? De trás para frente, para verificar se um processo é reversível ou não. Então, aqui mais alguns exemplos só para a gente praticar um pouco essa ideia, né? Imagina que eu tenho aqui uma bolinha presa em uma mola, certo? E essa bolinha, ela tem fricção aqui, eu tenho um certo atrito com essa superfície. E aí, imagina que eu começo uma situação inicial onde ela está parada, mas a minha mola está comprimida, tá? E ela tem bastante atrito aqui. Então, quando eu solto essa bola, imagina que ela começa a expandir, né? A mola começa a expandir, mas eu vou perdendo, né, essa energia por causa do atrito, né? O atrito vai ao mesmo tempo freando. E o que acontece é que essa bola expande até um ponto e para, certo? Até uma posição de equilíbrio. E eu sei que isso, né, esse processo, ele vai acontecer só em uma direção. Se eu passar o filme de trás para frente, eu teria uma bola parada, né, na posição de equilíbrio, e ela naturalmente iria para uma situação, de novo, parada, com a mola comprimida. Eu sei que isso não acontece, né? Se eu começo com a mola na posição de equilíbrio, tudo que ela pode... E a bola parada, ela vai continuar lá, certo? Ela não vai fazer esse caminho aqui, tá? Então, esse é um processo irreversível. Um outro exemplo bem típico também é, por exemplo, eu tenho alguma reação química, algum material aqui que por algum motivo explode, certo? Se despedaça em diversos pedaços. Se eu passar o filme de trás para frente, eu vou ver esses pedaços todos, né, se juntando no meu objeto original. Então, eu sei que isso também não acontece. Então, isso também é um processo irreversível, né? Por outro lado, se eu tenho esse caso aqui, mas eu tiro o atrito, imagina que eu tiro aqui o atrito, então eu tenho essa situação aqui, tá? O que vai acontecer com essa bola? Se ela começa comprimida, né? Se esse meu corpo aqui começa comprimindo a mola, depois de um certo tempo ele vai esticar a mola, certo? Então pode chegar até a situação em que a mola está em equilíbrio, mas ele vai chegar nessa situação com uma velocidade diferente de zero. A gente lembra que tem esse movimento oscilatório. Então, como eu comprimi inicialmente, quando ele chegar na posição de equilíbrio, aquela energia potencial elástica vai ter virado energia cinética, e eu vou ter uma bola, né, na posição de equilíbrio, mas com uma certa velocidade, diferente de zero. Se eu passar o filme de trás para frente, isso é totalmente possível, né? Eu posso ter uma bola vindo com uma velocidade e comprimindo a mola, certo? Então, nesse caso, eu tenho um processo reversível, certo? A grande diferença que a gente está vendo, por exemplo, do primeiro exemplo para o terceiro, é a presença do atrito. Então, o atrito realmente impõe uma irreversibilidade do processo, né? E a ideia por trás é que o atrito é uma forma dissipativa de energia, né? Então, eu vou perder energia para o atrito, né? E a gente sabe que esse atrito, na verdade, vai gerar um aquecimento, por exemplo, da minha bola e da minha superfície.
e esse calor gerado não pode ser reabsorvido de volta para fazer a bola ganhar energia de novo, né? Ele é um calor dissipado. Tá? Então, por isso que eu tenho aqui um processo irreversível e aqui é reversível. Aqui, no terceiro caso, eu não tenho dissipação de energia, então eu vou ter sempre essa oscilação, e aí eu posso passar o filme tanto em um sentido quanto em outro, que vai fazer sentido físico. A gente não consegue diferenciar se tem um caso correto e o outro não. Certo? Então, aqui o processo pode acontecer nas duas direções, então é um processo reversível. De onde é que vem esses conceitos de reversibilidade e reversibilidade? Né? O que está realmente por trás desses conceitos? A gente entende que para coisas macroscópicas isso acontece, isso é natural, a gente sabe que, né, uma explosão sempre acontece nesse sentido, eu nunca tenho os meus objetos se organizando de volta no objeto original, certo? Nunca acontece nesse sentido, mas o que está por trás disso? Certo? A gente vai discutir isso daqui a algumas aulas, mas só para dar uma ideia básica para vocês, vamos imaginar o caso da expansão livre, certo? De um gás, né? Então eu tiro esse recipiente aqui, né, essa divisória do recipiente, e o gás vai ocupar o recipiente inteiro. Agora vamos imaginar que eu não tenho um gás, mas eu tenho só duas moléculas desse gás. Tá? Então o que aconteceria se eu tivesse só duas moléculas desse gás? Bom, inicialmente elas estariam todas do lado esquerdo, certo? E aí quando, né, eu vou deixar passar o tempo, essa daqui começa a colidir, então uma vai parar aqui no lado direito, a outra vai estar no lado esquerdo, e seria o equivalente, né, da minha expansão do gás ocupando todo o meu recipiente. Mas se eu tenho só duas moléculas, se eu esperar um certo tempo, certo? Pode ser um tempo maior ou um tempo menor, vai acontecer que depois de várias colisões, certo? Eu vou ter de novo, vou chegar numa situação em que as duas estão no mesmo canto, né? Imagina que elas estão lá colidindo na parede e tal. Vai chegar em algum momento, né, depois de um certo tempo, vai coincidir que as duas depois vão estar no mesmo canto do recipiente. Então, se eu esperar um tempo suficientemente grande, eu vejo que, né, esse sentido pode sim acontecer. Eu posso começar com uma molécula em cada lado da caixa, do recipiente, e depois de um certo tempo as duas estarem nesse lado, certo? O que não acontece se eu tiver um gás. Se eu tiver um número gigantesco de moléculas, isso não acontece. A gente sabe que isso não acontece. Né? Então, a gente sabe que isso aqui nunca vai acontecer para um gás. Mas se eu tiver só duas moléculas, pode sim acontecer. Tá? Então, a gente vê que realmente o que está por trás, né, qual é a diferença do primeiro caso para o segundo? É só o número de moléculas. Tá? Então, o que está por trás, na verdade, são, né, essa aparente irreversibilidade de um processo está ligado a um número muito grande de moléculas. Certo? E a gente vai discutir isso mais para frente um pouco. É isso que está por trás, na verdade. Por isso que só aparece para sistemas macroscópicos. Certo? Se eu considerar uma partícula, um corpo, todos os processos vão ser reversíveis. Tá? Isso realmente só acontece quando eu tenho um sistema com muitas partículas. Tá? Então, essas são as definições de processos reversíveis e irreversíveis. Tá? Agora vamos discutir um outro conceito que vai ser importante para a aula de hoje, que são máquinas térmicas. Certo? E a gente vai ver que essa reversibilidade e reversibilidade dos processos está diretamente ligado a máquinas térmicas. Certo? Então, eu já comentei com vocês que boa parte da termodinâmica foi desenvolvida devido ao interesse, né, lá no começo da Revolução Industrial, do desenvolvimento dessa tecnologia de máquinas térmicas ou máquinas a vapor. Então, a ideia era usar gases ou vapor ou combustão para gerar trabalho. Certo? Então, o que é uma máquina térmica, né, no sentido mais simples? Né? Se a gente quiser condensar e falar qual que é o conceito mais básico que define uma máquina térmica, bom, tem que ser alguma coisa que realiza trabalho, esse é o objetivo principal de uma máquina térmica, mas outra característica muito importante é que ela trabalha em ciclos. Né? Então, a ideia de uma máquina térmica, como por exemplo um motor a combustão, é que ele possa trabalhar em ciclos, né? E fazer esse processo diversas vezes, e aí fazendo um número muito grande de ciclos eu consigo realizar bastante trabalho ou realizar trabalho indefinidamente. Né? Obviamente esses ciclos vão
exigir energia externa, certo? Não existe, a gente ainda mantém conservação de energia. Então, se a máquina está realizando trabalho, ela está absorvendo alguma energia de uma fonte externa, né, por exemplo, calor, para realizar esse trabalho. Certo? Então, conservação de energia continua valendo. Mas eu quero que ela funcione de maneira cíclica. Tá? De tal forma que, sei lá, se eu usar ela por 10 segundos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia ela vai continuar funcionando. Tá? No caso ideal, obviamente, sem pensar em desgaste das peças, esse tipo de coisa. Tá? Então, uma das características principais é que ela é um sistema cíclico. Certo? Então, se eu considerar a minha máquina térmica composta por um gás que vai realizar trabalho, esse gás tem que fazer um processo cíclico. Tá? Então, a gente tem esse tipo de diagrama, certo? Para um processo cíclico, eu começo em uma situação inicial, o meu gás faz aqui um certo processo, uma certa sequência de processos termodinâmicos e volta exatamente para a situação inicial. Certo? Essa é a ideia. Então, a gente já sabe tirar várias propriedades, né, de um processo como esse. Então, primeira coisa é que, como esse processo é cíclico, eu sei que a variação interna da energia interna nesse ciclo completo é zero, certo? E eu sei que a variação da energia interna no ciclo é o trabalho total realizado sobre o gás, nesse ciclo, mais o calor total absorvido pelo gás. Tá? Só que em máquinas térmicas, a gente não está interessado no trabalho que a gente faz sobre o gás. A gente está interessado no trabalho que o gás faz sobre o meio externo. Certo? Então, a gente lembra que o trabalho realizado pelo gás, certo? Não é esse daqui, né? Esse aqui é o realizado sobre o gás. Eles diferem por um sinal. Então, ele na verdade é menos W, certo? Então, esse é o trabalho realizado pelo gás. É isso que a gente está interessado, efetivamente, né, em máquinas térmicas. Então, daqui eu tiro que, né, como isso aqui é zero, então eu tenho que quantidade de calor líquida absorvida é menos W, então isso aqui é o trabalho realizado pelo gás. Tá? Então, em um ciclo termodinâmico, a quantidade de trabalho realizado pelo gás é igual ao calor absorvido pelo gás menos o calor liberado, certo? Então, esse Q aqui é o calor líquido absorvido pelo gás. O que eu quero dizer com calor líquido? É porque a gente já vai ver que durante esse ciclo o gás pode absorver calor e fornecer calor, né, dependendo do processo. Então, o líquido é o quanto ele absorveu menos o quanto ele perdeu para o meio externo. Certo? Então, obviamente, isso daqui nada mais é do que a conservação de energia, né? O quanto de calor líquido que entrou no sistema, o quanto ele vai realizar de trabalho, se o sistema não armazena nada desse calor, porque em um ciclo a variação de energia interna é zero. Certo? Então, a gente tem esse primeiro resultado super simples, né, que o trabalho realizado pelo gás é igual à quantidade de calor líquido. Mas como eu falei para vocês, essa quantidade de calor líquido, né, em um ciclo termodinâmico, a gente vai ver alguns exemplos, durante o ciclo, o meu sistema pode absorver calor de uma fonte quente, que a gente vai chamar de QH, esse vai ser o calor absorvido, e ele pode perder calor para uma fonte externa, que a gente vai chamar de QC. Certo? Então, em um ciclo geral, ele pode tanto ganhar quanto perder calor. Certo? Então, a gente tem que o trabalho realizado pelo gás, como ele é igual ao calor líquido absorvido, isso aqui vai ser, eu vou escrever tudo em módulo para a gente não ter confusões com sinais. Certo? Então, vai ser quantidade de calor absorvido pelo gás, menos a quantidade de calor liberada pelo gás durante esse ciclo. Esse aqui é o meu Q líquido, é a quantidade de calor líquida absorvida pelo sistema. O quanto ele ganhou, menos o quanto ele perdeu. Certo? E além disso,
Se eu quero que esses processos, que de fato eu possa voltar para o meu estado inicial, exatamente como era inicialmente, esses processos, ou esse ciclo, ele tem que ser formado por processos reversíveis. Tá? Justamente porque eu quero poder fazer isso ciclicamente. Tá? Então eu quero que todos esses processos sejam processos reversíveis. Se eu tiver um processo irreversível, eu não vou conseguir voltar exatamente para o meu estado inicial. Tá? E aí, o que é, né, essencial para uma máquina térmica? Tá? Imagina que a gente está tentando construir a melhor máquina térmica possível. Então, a gente quer ter uma medida de eficiência para essa máquina térmica. Então, a melhor medida de eficiência possível é quanto trabalho foi realizado pela essa máquina dividido por quanto calor foi absorvido pela máquina. Certo? Então, toma um pouquinho de cuidado que esse calor aqui não é o calor líquido, mas é o calor absorvido. Né? Então, isso daqui vai ser trabalho realizado pelo gás dividido pelo calor, que eu chamei de QH, né? Calor da fonte quente, ou calor hot, tá? Que é o calor absorvido da fonte. Né? Então, essa é uma definição natural. Né? Eu gostaria que a minha máquina térmica, né, no melhor dos casos, eu não gostaria que ela perdesse calor para o meio. Né? Então, se eu olhar para esse diagrama aqui fora, né, eu não gostaria que ela perdesse esse calor. Eu gostaria que todo que o calor que foi absorvido para ela, que foi dado para a máquina térmica, que ela transformasse isso em trabalho. Mas, em geral, não é isso que acontece. Certo? Em geral, o que acontece é que parte desse calor absorvido vai para trabalho e parte é liberado para o meio externo. Certo? Então, uma medida de eficiência é qual a fração desse calor absorvido que realmente foi transformado em trabalho. Certo? E é justamente essa definição aqui, é essa fração. Certo? É essa fração aqui. Então, dado que a gente tem que o trabalho do gás é dado por essa diferença aqui, pela primeira lei da termodinâmica, é o calor líquido absorvido, dividido pelo calor total absorvido. Eu também posso escrever essa eficiência como 1 menos a razão do calor expelido pela máquina sobre o calor absorvido pela máquina. Tá? Então, uma máquina 100% eficiente, que todo o calor que você dá para ela, ela transforma em trabalho, ela teria eficiência 1. E, portanto, né, ela não pode jogar nenhum calor para fora. Certo? Então, todo o calor que você deu para ela transformou isso em trabalho. Certo? Então, essa quantidade de calor expelida pela máquina, você quer que seja a menor possível para aumentar essa eficiência. Certo? E a gente poderia pensar, tudo bem, é só eu criar fazer um sistema bom o suficiente, que não tenha nenhuma perda de energia, que seja tudo perfeito, que eu não vou ter enfim, eu posso muito bem criar uma máquina térmica onde isso daqui é zero. Vamos supor, a gente poderia pensar que isso é possível. Isso daqui é zero, então eu vou ter uma máquina 100% eficiente. Todo o calor que eu jogo na máquina é convertido em trabalho. Mas aí, né, eles tentaram fazer isso, né, algumas vezes. Até hoje tem pessoas que tentam e nunca conseguiram fazer isso. Certo? Eles nunca conseguiram fazer uma máquina térmica que realmente fosse cíclica, que voltasse para o estado inicial e que não expelisse calor, que só absorvesse calor e transformasse em trabalho. E, de fato, tem uma lei por trás disso, certo? Que é justamente a segunda lei da termodinâmica. Certo? Então, a segunda lei da termodinâmica me diz o seguinte, ela diz que é impossível realizar um processo, tá? Nesse caso, a gente está pensando em um processo cíclico, cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e transformá-lo completamente em trabalho. Certo? Então, as duas palavras-chave, né, as três palavras-chave são
único efeito, certo? Então, por isso que eu estou pensando em um ciclo. Eu volto exatamente para a situação inicial que eu tinha e tudo que foi realizado é transformar 100% do calor em trabalho. Isso é impossível pela segunda lei da termodinâmica. Mais para frente a gente vai entender o que está por trás dessa segunda lei. Mas, por enquanto, é uma lei que a gente tem que aceitar. Tá? Então, se eu aplicar isso para uma máquina térmica, o que eu vou ter? Certo? Bom, o que ela está me falando é que, né, é impossível converter 100% o calor absorvido em trabalho, certo? É isso, efetivamente, que para uma máquina térmica a segunda lei significa. Então, isso implica que, né, QC sempre vai ser diferente de zero, ela sempre vai perder algum calor para o meio. Tá? E, portanto, né, a minha eficiência sempre vai ser menor do que 1. Tá? Então, em outras palavras, é impossível ter uma máquina térmica 100% eficiente. Certo? Então, vamos pensar um pouco sobre essa lei com uma questãozinha aqui para vocês. Tá? Então, coloquei aí no chat um link para vocês votarem. A pergunta é a seguinte: imagina esse processo que eu discuti no comecinho da aula, certo? Então, é um processo onde o meu gás está expandindo a temperatura constante, então é uma expansão isotérmica, né? E ele está absorvendo calor do meu reservatório térmico, está empurrando esse pistão, certo? Até uma certa situação aqui. Como ele está absorvendo calor desse reservatório térmico, a temperatura dele é mantida constante. Ele está sempre em equilíbrio térmico com esse reservatório. Tá? E a minha pergunta é a seguinte: esse processo está ou não de acordo com a segunda lei? Então, as opções são: ele está de acordo com a segunda lei, porque, de fato, o trabalho realizado pelo gás é menor do que a quantidade de calor absorvida. Ele viola a segunda lei, ou ele está de acordo com a segunda lei porque outros efeitos são causados. Tá? Então, tentem entrar lá, pensar um pouquinho sobre o problema, entrar lá e votar, ver o que vocês acham, né, como esse processo está com relação à segunda lei. Ele aparentemente viola ou não essa lei? Então, tá. Então, vou esperar um pouquinho mais, para todo mundo ter a oportunidade de votar. Certo? Então, só para lembrar aqui, né, o que a segunda lei fala? Ela fala que é impossível converter 100% de calor em trabalho sem que a gente tenha outros efeitos no meu sistema. Tá? Então, é impossível que eu consiga, por exemplo, no caso de uma máquina térmica que opera em um ciclo, né? Então, o ciclo é justamente isso, eu volto exatamente para a situação inicial. Certo? Então, é impossível para uma máquina térmica ela converter 100% calor em trabalho. Certo? Então, o calor absorvido por ela não pode ser 100% convertido em trabalho. Tá? Um pouco vai ser perdido para o ambiente também. Tá? Então, parte do calor que a máquina térmica vai receber, ela vai transformar em trabalho e parte ela vai perder para o ambiente. Né? E a segunda lei me diz que é impossível ela perder zero para o ambiente e transformar 100% do calor absorvido em trabalho. Então, vamos ver como é que ficou a votação de vocês. Tá. A grande maioria, né, falou que ela está de acordo com a segunda lei, porque outros efeitos são causados pelo processo. Um pequeno número falou que ela viola a segunda lei e uma pessoa falou que ela está de acordo com a segunda lei. Então, vamos primeiro ver se ela está de acordo com a segunda lei ou não. Então, o que a segunda lei me diria sobre esse caso? Certo?
ela me diria o seguinte: bom, eu não posso converter 100% desse calor absorvido em trabalho, certo? Mas eu sei que nesse processo aqui, o que está acontecendo? Como a minha temperatura é constante, eu sei que eu tenho que a variação da energia interna é zero. Tá? Então, da situação A para a situação B, eu tenho variação da energia interna zero, porque a temperatura é constante. Então, de fato, aqui eu tenho que todo o calor absorvido é igual ao trabalho realizado pelo gás. Certo? Então, a primeira alternativa não está correta, porque a primeira alternativa diz que o trabalho realizado pelo gás é menor do que o calor. Certo? Mas não é verdade. Todo o calor aqui está sendo, de fato, realizado, convertido em trabalho. Então, né, será que ela viola a segunda lei? Esse processo? Na verdade, ele não viola a segunda lei, porque o que é importantíssimo na segunda lei é justamente o que está em vermelho aqui. Certo? Então, no enunciado da segunda lei, ela fala que é impossível converter 100% calor em trabalho se esse for o único efeito. Certo? E nesse caso aqui, eu transformei sim 100% calor em trabalho, mas eu mudei o meu sistema. Né? O meu sistema, por exemplo, agora vai ter um volume maior do que tinha antes. Então, eu gerei um outro efeito. Eu converti calor em trabalho, mas também mudei o tamanho do meu sistema, mudei o volume do meu sistema. Certo? Então, realmente, ela está de acordo com a segunda lei, tá? Mas ela gera outros efeitos. Por isso que ela não é uma violação da segunda lei. A segunda lei só fala que isso daqui, né, converter 100% calor em trabalho, ela só fala que isso é impossível se você não gerar nenhum outro efeito no seu sistema. Mas aqui você gerou um efeito. Você absorveu calor, transformou 100% em trabalho, mas o seu gás não está na situação inicial. Ele acaba em uma situação diferente da inicial. Então, claramente, isso não é um ciclo termodinâmico, né? Porque eu não voltei para a situação inicial. Tá? Então, isso também não seria uma máquina térmica, né? Seria só um processo. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado esses dois detalhes da segunda lei. Né? Um é que fala que você tem que voltar para a situação inicial, você não pode gerar mais nenhum outro efeito. E o outro é que não posso ter totalmente conversão de calor em trabalho nessa situação, certo? Se realmente eu volto para a situação inicial. E aqui não acontece, né? Eu saio de uma situação com um certo volume e acabo numa situação diferente com outro volume. Tá? Então eu falei para vocês que essa segunda lei ela está basicamente enunciada em termos de máquinas térmicas. É uma das maneiras de enunciar essa segunda lei. Mas eu falei que ela está diretamente relacionada com reversibilidade e irreversibilidade de processos. E aqui a gente não falou nada disso, né? De reversibilidade, nada disso. Tá? Então, como é que é essa conexão entre essa segunda lei, que aparentemente está falando basicamente sobre máquinas térmicas, com aqueles primeiros exemplos que eu falei de processos irreversíveis? E a gente vai ver que tem uma conexão direta. Tá? Então, para isso, eu quero só ilustrar essa conexão dando o seguinte exemplo. Tá? Imagina que eu tenho uma máquina térmica que viola a segunda lei. Então, a gente vai fazer quase que uma prova por absurdo aqui. Certo? Então, imagina que eu tenho aqui uma máquina térmica que 100% do calor que ela absorve, ela transforma em trabalho. Certo? E ela não joga nenhum calor para fora. Ela só absorve calor e transforma totalmente em trabalho. Certo? E que ela é gerada, né, por um ciclo reversível. Então, o que acontece se eu fizer a máquina, como ela é cíclica, né, eu posso fazer ela funcionar ao contrário. Se eu faço ela funcionar ao contrário, o que ela faz é pegar trabalho de uma fonte externa, certo? Então, um trabalho é realizado sobre a máquina e ela transforma 100% esse trabalho em calor. Certo? Então, essas duas máquinas, na verdade, né, violam a segunda lei da termodinâmica. Né? Uma viola em um sentido, a outra viola em outro. Né? Então, a gente tanto não pode ter uma máquina térmica que transforma 100% calor em trabalho, como a gente não pode ter uma máquina que transforma 100% trabalho em calor. As duas coisas são equivalentes, porque eu sempre posso girar a máquina em um sentido ou no sentido oposto. Tá?
E daí, né? Por que eu estou falando isso? Imagina que eu faço o seguinte truque agora, certo? Eu tenho essas duas máquinas, ou eu tenho duas cópias dessa máquina que está violando a segunda lei. Então a gente sabe que na realidade ela não pode existir, mas vamos assumir por um momento que ela existe. Então eu tenho essa máquina que viola a segunda lei, eu tenho duas cópias. Uma eu vou fazer funcionar em um sentido, ou seja, ela vai retirar calor de uma fonte quente e vai transformar em trabalho, e a outra vai funcionar no sentido oposto. Ela vai sofrer um trabalho externo e vai transformar 100% desse trabalho em calor. O que acontece se eu juntar essas duas máquinas? Então imagina que eu junto essas duas máquinas aqui, certo? Então acoplo uma com a outra. Tá? Então essa daqui está pegando 100% do trabalho gerado pela primeira e está convertendo em calor. Tá? Então, o que acontece nesse processo aqui? Eu tenho uma fonte térmica, eu estou arrancando o calor dessa fonte térmica, transformando 100% em trabalho. Certo? Esse trabalho é usado na segunda máquina para ser transformado 100% em calor. Tá? Então, eu tenho uma geração, uma transferência de calor, sem perder nenhuma energia para o meio, né, para os meios externos. Ou seja, todo o calor que está saindo dessa fonte está sendo transformado em trabalho, que de novo está sendo transformado em calor e está sendo transferido para essa outra fonte. Então, o que acontece se eu pegar um corpo frio e um corpo quente e ligar eles por esse sistema dessas duas máquinas térmicas acopladas? Certo? O que aconteceria? Bom, a primeira máquina vai arrancar calor do corpo frio e a segunda máquina vai pegar o trabalho gerado pela primeira e transformar 100% em calor e jogar no corpo quente. Tá? Então, eu teria um fluxo de calor do corpo frio para o corpo quente sem nenhuma intervenção externa. Né? Sem nenhuma intervenção externa, eu quero dizer, sem eu precisar de uma energia externa. Certo? Toda a energia que está saindo aqui, está entrando aqui, e eu não preciso fazer nada. Né? Eu não preciso fornecer energia extra para essas máquinas, nem nada. Então, isso daqui, né, apesar desse fluxo de calor ele acontecer do frio para o quente, ele não viola conservação de energia, né, porque todo o calor que está saindo aqui está entrando aqui. Tá? Então, ele mantém a conservação de energia, não viola a primeira lei, tá? Mas ele claramente, né, não pode acontecer. A gente sabe que ele não acontece, né, que esse processo nunca acontece naturalmente ou espontaneamente dessa maneira. Certo? Então, tudo isso é para ilustrar que se eu tenho uma máquina térmica que consegue converter 100% calor em trabalho, eu conseguiria criar um sistema que espontaneamente transferiria calor de uma fonte fria para uma fonte quente, sem precisar de intervenção externa. Certo? Bastava eu acoplar esses sistemas aqui e eles iam ter um fluxo de calor da fonte fria para a fonte quente, que a gente sabe que não acontece. Certo? Então, a conclusão aqui é que a violação da segunda lei para máquinas térmicas resultaria em um fluxo espontâneo de calor de uma fonte fria para uma fonte quente, que a gente sabe que não acontece. Então, tudo isso é só para mostrar para vocês que, apesar da segunda lei ser descrita em termos de máquinas térmicas, ela, na verdade, está intrinsecamente relacionada a esses processos irreversíveis, que a gente sabe que só acontecem em uma direção. Tá? Então, eu mostrei para vocês que, no caso do fluxo de calor de um corpo quente para o corpo frio, que só acontece, obviamente, nessa direção, tá? Então, isso aqui, obviamente, não pode acontecer, tá? Ele é equivalente, né, a não existir máquinas térmicas ideais que transformam 100% calor em trabalho.
Então, eu poderia enunciar a segunda lei de maneira totalmente equivalente e falar: calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Seria equivalente ao enunciado que a gente deu, né? Eu mostrei para vocês essa equivalência, né? Que se eu tiver uma máquina que viola a segunda lei, então eu consigo fazer calor fluir do corpo mais frio para o mais quente, sem nenhuma, né, realização de trabalho externo, nem nada disso. Tá? Então, isso é só para mostrar que essas coisas estão intrinsecamente relacionadas. Tá? Então, agora a pergunta que a gente quer responder, né, que era a pergunta que era mais interessante lá na época da Revolução Industrial, está relacionado ao que a gente vai chamar de máquina de Carnot, né, porque ela foi proposta por esse físico Carnot. Tá? E a ideia é a seguinte: tudo bem, a segunda lei me diz que eu não posso transformar 100% do calor em trabalho, eu não posso ter uma máquina térmica 100% eficiente. Tá? Mas qual é a melhor máquina térmica que eu posso fazer? Dada, obviamente, né, e que respeite a segunda lei. Porque eu sei que a segunda lei é, de fato, uma limitação natural da natureza. Certo? Não posso violar a segunda lei. Ou até hoje a gente nunca encontrou nenhuma violação da segunda lei. Então, o que essa máquina tem que satisfazer? Certo? Bom, ela tem que ser reversível. Eu quero que a minha máquina seja reversível para eu justamente poder operar em ciclos. Certo? Não posso ter processos irreversíveis que eu não consiga voltar para o estado inicial. A gente quer minimizar toda perda de energia, né, através de atrito ou outros processos irreversíveis. Então, a gente quer realmente fazer tudo de maneira reversível. Então, obviamente, isso é uma idealização. Eu nunca vou conseguir fazer uma máquina mecânica que não tem atrito. Então, vai existir atrito, mas vamos assumir que não tem nenhuma perda por atrito, que é tudo idealizado nesse sentido, certo? E, obviamente, a gente viu que ela vai ter que absorver calor, né, de alguma fonte que a gente vai chamar de uma fonte quente, não precisa ser quente, mas enfim, de uma fonte externa, e ela vai ter que transferir calor para uma fonte externa, que a gente chama de fonte fria, mas enfim, não precisa necessariamente ser fria. Então a gente viu que em um ciclo não tem jeito, ela vai ter que tirar calor de uma fonte, realizar um tanto de trabalho com esse calor absorvido e jogar um pouco de calor para outra fonte. Certo? Então, de maneira bem esquemática, a nossa máquina térmica faz isso daqui, né? Ela absorve calor de uma fonte, transforma esse calor ou parte desse calor em trabalho, libera o restante para uma fonte fria e volta para o nosso estado inicial. Tá? Então, a gente sabe que ela tem que operar ciclicamente. Isso aqui sempre tem que acontecer pela segunda lei, né? Ela sempre tem que liberar um pouco de calor. Tá? Então, vamos ver como é que a gente poderia tentar fazer uma máquina, a máquina ideal. Tá? E o ingrediente-chave aqui é que ela tem que ser reversível. Se ela for irreversível, eu vou ter perdas, por exemplo, por atrito, que eu não vou poder, né, que vai diminuir a eficiência dela e eu não vou poder voltar exatamente para a situação inicial. Ou eu vou ter que, sei lá, injetar ainda mais energia no meu sistema, ou realizar algum trabalho sobre a máquina para ela voltar para o meu estado inicial. Tá? Então, a gente quer que os processos sejam reversíveis. Então, a primeira coisa é que, imagina que eu estou durante esse processo onde ela está absorvendo o calor de uma fonte quente. Então, é a primeira etapa, vamos pensar, da minha máquina térmica, ela está absorvendo o calor que ela vai tentar transformar em trabalho. Certo? Então, notem que para esse processo ser reversível, né, a temperatura da minha máquina térmica tem que ser igual à temperatura da minha fonte. Certo? Por que isso? Bom, porque imagina que a temperatura, né, da minha máquina térmica ela é menor do que a temperatura da minha fonte. Então, esse calor está, né, fluindo de um corpo mais quente para um corpo mais frio. A gente já viu que isso é um processo irreversível. Eu não vou conseguir fazer o contrário. Eu não vou conseguir fazer a minha máquina térmica devolver o calor para a minha máquina, para a minha fonte. Certo? Então, isso seria um processo irreversível. Então, para manter de fato isso como um processo
reversível, eu vou querer que elas tenham a mesma temperatura. Então, vai ter um calor que vai ser transferido para a minha máquina térmica, mas a máquina térmica vai estar operando basicamente a mesma temperatura da minha fonte quente. Certo? Então, essa é a primeira condição. Certo? E, de maneira análoga, a gente quer que quando ela for transferir calor para a fonte fria, tá? Ela também vai ter que operar a mesma temperatura da fonte fria. Senão, de novo, seria um processo irreversível. Eu teria dois corpos a temperaturas diferentes, e aí eu sei que o calor só vai fluir em uma direção e isso vai ser um processo irreversível. Então, para eu ter uma máquina térmica reversível, que opere só com processos reversíveis, o ideal é que ela esteja à mesma temperatura que esses dois reservatórios térmicos. Obviamente, isso não pode acontecer o tempo inteiro, porque ela tem que passar de uma temperatura para outra. Certo? Mas enquanto ela estiver absorvendo calor ou liberando calor, ela tem que estar à mesma temperatura. Né? Tá? Então, a gente quer que isso que aconteça. Certo? Então, a primeira coisa, né, a gente vê é que nesse processo de absorver calor ou liberar calor, a gente quer que isso seja um processo isotérmico. Certo? Que isso aconteça à mesma temperatura do meio externo, para que o processo seja reversível. Então, essa é a primeira condição, certo? É que durante esse processo de absorção e perda de calor, isso aconteça à mesma temperatura do ambiente externo ou do reservatório externo. E a segunda condição, se a gente quiser realmente uma máquina térmica ideal, é que ela, né, obviamente, ela vai ter que mudar de temperatura, certo? Então, ela absorve calor a uma temperatura constante e depois ela vai ter que, né, realizar trabalho, fazer algum processo para chegar numa outra temperatura, que é a temperatura da fonte fria, para liberar calor para a fonte fria nesse processo, né, nessa segunda parte do meu ciclo. Né, a uma temperatura constante, a temperatura da fonte fria. Então, em algum momento, ela vai ter que mudar de temperatura da quente para fria, certo? E aí a gente quer que, para evitar qualquer perda para o ambiente, a gente quer que durante esse processo de mudança de temperatura da minha máquina térmica, isso seja um processo adiabático, ela não perde calor para o meio externo. Certo? Então, daí a gente realmente minimiza essas perdas de calor. A gente lembra que a gente quer que ela perca a menor quantidade de calor possível para o meio externo para aproveitar o máximo possível do calor absorvido em trabalho. Então, a segunda condição é que, quando ela for mudar de temperatura, isso tem que acontecer através de um processo adiabático. Certo? Então, deixa eu voltar e fazer a seguinte pergunta para vocês. Dadas essas condições, certo? De uma máquina térmica que, em princípio, seria reversível e ideal. Certo? Então, ela tem que satisfazer essas duas condições que eu acabei de explicar para vocês. Né? Quais desses processos aqui vocês acham que poderia representar essa máquina térmica ideal? Certo? Então, vejam... vocês não estão conseguindo ver? Agora acho que vai. Pronto. Então, vocês podem ir lá e votar de novo. Então, desses processos aqui, quais que vocês acham que poderiam representar uma máquina térmica ideal, que foi essa que eu acabei de tentar descrever ou motivar para vocês. Certo? Então, esse processo, só para exemplificar, né, esse ciclo tem 2 processos a volume constante e 2 processos a pressão constante. Certo? Então, desses aqui, qual desses vocês chutariam que satisfaria as condições acima? Então, tentem novamente ir naquele mesmo link e votar, ver se vocês conseguem pensar qual que seria o processo correto. Então,
eu tentei motivar, né, essas condições para o ciclo ideal. Eu não estou demonstrando matematicamente, mas eu estou tentei motivar vocês por que a gente gostaria de ter esse ciclo dessa máquina ideal realizada dessa maneira. Tá? Então, a ideia central é que a gente quer que ele seja reversível para minimizar outros tipos de perda, por exemplo, perdas com atrito. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo ver o resultado. Tá. Então, uma boa quantidade de vocês votou no caso B, depois A, C e D. Certo? Então, vamos ver, né, analisar. Essa pergunta é relativamente, né, simples. A única coisa que a gente tem que lembrar, né, é que a gente quer satisfazer essas duas condições. Então, eu quero ter dois processos isotérmicos. Esses processos vão ser, né, os momentos em que a minha máquina ou absorve ou perde calor. E eu quero ter processos adiabáticos, que é quando ela muda de temperatura. E aí, nesses processos adiabáticos, obviamente, por serem adiabáticos, né, você não vai ter né, a máquina não vai absorver nem perder calor. Tá? Então, vamos olhar aqui esses diagramas, certo? Então, eu quero ter duas curvas que são isotérmicas e duas curvas que são adiabáticas. É isso que eu preciso ter, certo? Bom, eu sei que uma curva isotérmica, né, ou seja, temperatura constante, a minha pressão diminui com o volume, certo? Então, nessa primeira situação aqui, eu não tenho nenhuma isotérmica, certo? Nenhuma curva que pode ser uma isotérmica. Aqui eu tenho sempre pressão ou volume constantes. Em nenhum momento eu tenho temperatura constante. Tá? Então, essa daqui a gente já sabe que não é a resposta. Certo? Vamos olhar essa daqui. Então, a gente lembra que uma isotérmica, né, é uma curva que cai, né, conforme a pressão, né, conforme o volume aumenta, a pressão diminui, e uma curva adiabática é uma que também cai, só que ela cai mais rápido do que a isotérmica. Então, isso que a gente tem que lembrar graficamente dessas curvas. Né? Isso aqui é uma curva isotérmica, ou uma isoterma. Isso aqui é uma curva adiabática, ou uma adiabata. Certo? Então, a gente sabe que a curva adiabática ela cai, mas ela cai mais rápido que a curva isotérmica. Né? Então, essa daqui é a resposta certa. De fato, eu tenho duas curvas aqui que poderiam ser isotérmicas, obviamente, para a gente demonstrar isso, entre que fazer as contas, né? E o meu gráfico, obviamente, não está feito de maneira ideal aqui, é só um cartoon, certo? Mas eu tenho duas curvas que, de fato, podem ser isotérmicas, caem com, né, a pressão inversamente proporcional ao volume, e eu tenho duas curvas que também caem, né, conforme o volume aumenta, a pressão diminui e cai mais rápido que essas daqui. Certo? Então, essas aqui seriam as minhas isotérmicas e essa daqui seriam as minhas adiabatas. Tá? Então, de fato, esse processo aqui teria duas isotérmicas e duas adiabáticas. Então, essa é a resposta certa. Tá? Os outros processos, apesar de alguns deles, por exemplo, isso aqui poderia ser uma isoterma ou uma adiabática, ele só tem, por exemplo, esse aqui, duas isotérmicas. Né? E ele não tem adiabáticas. Então, nesses processos aqui, eu teria transferência de calor. Tá? E a mesma coisa para a resposta C. Né? Aqui eu posso ter, por exemplo, sei lá, duas adiabatas, mas aqui eu não tenho isotermas. Certo? Então, a resposta de fato é a resposta do item B. Tá? Então, a gente chega aqui, apesar de eu não ter feito uma derivação formal, a gente vê que a gente é induzido a esse ciclo especial, certo? Que é um ciclo formado por duas isotérmicas e duas adiabatas. Tá? Então, nesse primeiro processo aqui, a minha máquina, dá para mostrar, né? Como a minha temperatura é constante e o volume dela está crescendo, então ela está absorvendo calor. Certo? Então, nesse primeiro processo, ela está absorvendo calor.
e realizando o trabalho, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, certo? Depois eu tenho um processo adiabático aqui, onde ela não ganha nem perde calor, ela só realiza trabalho, certo? Então ela expande um pouco mais e realiza trabalho. E aí depois eu tenho que voltar para a minha situação inicial, certo? Então até agora eu só estava realizando trabalho, a minha máquina só estava realizando trabalho externo, certo? Porque ela só está expandindo, só está empurrando, por exemplo, o meu pistão. Só que eu tenho, para ser um processo cíclico, eu tenho que voltar à situação inicial. Então, nesse retorno, ela, né, trabalho é realizado sobre ela e ela perde energia para o meio externo, certo? Isso é feito através de uma isotérmica. Tá? E aí, de novo, eu tenho uma outra diabata aqui, onde ela de fato retorna para a situação inicial. Tá? Então, esse é o que a gente chama de ciclo de Carnot. Foi o Carnot que demonstrou de uma maneira mais rigorosa do que eu estou fazendo aqui, de que essa é a máquina ideal, que vai ter o maior rendimento possível, certo? Então, a gente lembra, né, que o trabalho que essa máquina vai realizar é igual a essa curva aqui, certo? E a eficiência da minha máquina é igual ao trabalho que ela realiza, que é a área rachurada, dividido pela quantidade de calor absorvida. Certo? E aí o Carnot mostrou, isso não é difícil de mostrar, né? A gente sabe calcular os trabalhos, sabe calcular, né, aplicar a primeira lei da termodinâmica para esse processo, e aí dá para mostrar que essa eficiência ela é igual à razão entre essas, 1 menos a razão dessas duas temperaturas aqui. Então, no primeiro, do A para o B, isso acontece a uma temperatura constante, que é a temperatura do meu meio externo, TH. E do C para o D, isso também acontece a uma outra temperatura constante, TC, que é a temperatura desse outro meio externo. E a eficiência depende da razão dessas temperaturas. Então, essa é a eficiência do ciclo de Carnot e é a maior eficiência possível. Certo? Obviamente, eu posso variar essas temperaturas aqui para tentar maximizar a minha eficiência. Né? O ideal, obviamente, seria ter uma temperatura aqui tão pequena quanto possível, tá? Para eu maximizar essa eficiência. Mas dado que eu tenho uma máquina funcionando entre essas duas temperaturas, essa é a maior eficiência possível. Se eu assumir um outro ciclo aqui qualquer, que opere entre essas duas temperaturas, ele vai ter uma eficiência pior. Tá? Então, o ciclo de Carnot, de fato, te dá a melhor eficiência possível. Então, vamos entender como é que isso funcionaria na prática, certo? Então, vou fazer uma representação aqui do que seria, de fato, uma máquina de Carnot funcionando. Tá? Obviamente, né, ainda é uma certa idealização e uma simplificação de um caso real, mas vamos tentar enxergar como é que seriam esses ciclos. Tá? Então, o primeiro passo do ciclo de Carnot é uma expansão isotérmica. Tá? Então, a minha máquina é esse sisteminha aqui. Certo? Então, eu tenho basicamente um gás conectado a um pistão, que está conectado a essa roda aqui que pode girar. Certo? Então, a ideia é que, ao esse gás expandir, ele vai empurrar esse pistão aqui, que tem essas articulações, que vai fazer essa roda girar. Certo? Então, conforme a máquina for funcionando, ela vai fazer essa roda girar, e aí isso pode ser usado para diferentes coisas. Tá? Movimentar um carro, movimentar algum tipo de aparelho. Tá? Então, na primeira parte, que é essa expansão isotérmica, eu tenho o meu gás e o reservatório térmico externo a mesma temperatura, só que o meu gás, de certa forma, está comprimido, está no menor volume que ele vai assumir, e ele está quente, certo? Então, essa temperatura dele vai gerar com que ele expanda. Então, ele vai absorver calor do meu reservatório térmico para manter a temperatura dele e, ao mesmo tempo, ele vai expandir. E aí, nesse caso em particular, quando ele expandir, ele vai fazer essa roda começar a girar nesse sentido, certo? Então, ele expande até um ponto B, certo? Então, está aqui o meu gás expandiu até um volume B,
E essa roda aqui agora ela está começando a girar, certo? Porque esse braço empurrou ela. Esse braço articulado empurrou ela. E aí, do B para o C, o que a gente teria que fazer é isolar termicamente o meu sistema. Certo? Então, agora ele não está em contato com nenhum reservatório térmico. Né? Porque a gente quer que, de fato, isso aconteça através de um processo adiabático, onde o sistema não pode receber calor do meio externo, nem perder calor do meio externo. Tudo que ele vai fazer é trabalho, realizar trabalho. Tá? Então, bom, ele estava em um processo de expansão aqui. Aqui ele ainda não expandiu completamente, eu tiro ele de contato com o meu reservatório térmico e ele continua expandindo. Tá? Continua empurrando essa roda aqui. Tá? E aí ele vai expandir e agora, como ele não tem uma fonte externa de energia, conforme ele vai expandindo, ele vai esfriando. Né? No primeiro processo, ele expandiu sem esfriar, porque ele estava puxando o calor dessa fonte externa. Aqui ele não tem mais uma fonte externa, do B para o C. Então, conforme ele expande, a energia dele vai cair até ele chegar na energia C do outro reservatório térmico. Certo? Então, esse é o processo onde a temperatura do meu sistema diminui justamente por essa expansão adiabática. Tá? E aí, quando ele chega nesse ponto aqui, agora ele está à mesma temperatura, né, ele está na temperatura TC desse outro reservatório. Então, a gente coloca agora ele em contato com esse reservatório. Tá? E o que tem que acontecer agora? Né? Daqui para cá, eu tenho que ter uma compressão do meu gás. Eu tenho que ter trabalho sendo realizado sobre o gás. Nesse sisteminha simples, né? Isso é uma maneira esperta de fazer esse trabalho ser realizado, é que a gente pensa que essa roda, como ela está girando aqui, ela tem um momento de inércia, né? Um momento angular, ela vai continuar na inércia dela girar e, portanto, ela vai empurrar agora esse pistão. Então, agora, nessa segunda parte do movimento, como essa minha roda está girando, ela vai fazer esse ponto aqui vir para cá, tá? E, portanto, vai empurrar o meu gás. Então, a própria inércia da minha roda é que vai realizar esse trabalho aqui nessa direção. E isso, obviamente, vai tirar um pouco de energia de rotação, mas é uma energia que a gente tem que gastar para voltar para a situação inicial. Certo? Então, como as temperaturas agora são as mesmas, eu faço essa compressão, só que como eu estou em contato, como meu sistema está em contato com esse reservatório TC, ele vai transferir calor para esse reservatório. Né? Se o reservatório não estivesse lá, ao comprimir, ele iria esquentar, mas agora eu estou mantendo a temperatura dele constante, então ele está transferindo calor para esse reservatório TC, tá? Que está representado aqui por essa transferência de calor QC. Tá? Então, essa é a compressão isotérmica. E aí, finalmente, eu chego na situação final, onde, de fato, eu volto para o ponto A. Tá? Então, isso aqui vai ser uma compressão adiabática. Né? Então, o que vai acontecer aqui, nesse ponto? Né? Eu continuo, a minha roda continua girando e continua empurrando esse pistão e continua comprimindo o meu gás, mas agora eu tiro ela de contato com o reservatório térmico. Tá? Então, essa compressão vai aumentar a temperatura do meu gás. Então, vai fazer o meu gás que estava a essa temperatura TC, vai esquentar ele e levar ele de volta para a temperatura TH, tá? Que era a temperatura inicial. E ele vai acabar comprimido, então, a essa temperatura TH, que era exatamente a situação inicial. Então, agora eu posso fazer mais um ciclo. E aí, se a gente fizer as contas, dá para ver que durante todo esse ciclo, a quantidade de trabalho realizado pela máquina é justamente aquele que eu escrevi para vocês agora há pouco. Então, essa roda aqui externa, certo? Ela ganhou energia, né? Ela ganhou energia cinética devido a esse trabalho realizado pelo gás. Né? Então, né, se a gente não prestar muita atenção, parece, eu fui e voltei para a mesma situação, então ao chegar aqui a minha roda vai estar parada. Não. Ao chegar aqui agora, a minha roda vai estar em movimento, porque esse trabalho realizado significa transferência de energia cinética para a minha roda. Tá? Então, quando eu chegar nessa situação agora, a minha roda vai estar rodando e todo o ciclo vai poder continuar. Tá?
Então, esse é um esqueminha como na prática funcionaria um ciclo de Carnot ideal, certo? O que é idealização aqui? Bom, diversas coisas, né? Primeiro, essa roda vai ter atrito aqui nesse eixo, então eu vou perder calor não só através de trocas com esses reservatórios, mas também por atrito dentro da minha máquina térmica. Isso aqui nunca é um isolamento ideal, então essa diabática nunca vai ser uma diabata ideal, eu sempre vou ter perda de calor. Então por isso que a gente fala que é uma idealização. Tá? Mas é o limite superior, seria a máquina mais eficiente possível. Se a gente assumir que não existe atrito, que você consegue isolar perfeitamente o sistema. Tá? Então, só mais duas observações breves para a gente encerrar esse assunto. É que, como eu falei para vocês, né, quanto menor essa diferença, ou quanto maior, na verdade, a diferença de temperatura entre as fontes, maior vai ser a eficiência. A gente só pode ter uma eficiência 100% se o TC for zero, mas, obviamente, na prática, a gente nunca consegue fazer uma máquina funcionar no zero absoluto. Né? Aqui na Terra, a gente consegue fazer ela... Pode baixar a temperatura bastante, mas nunca a gente chega no zero absoluto. Dá para mostrar, na verdade, que mesmo no vácuo, mesmo no espaço, a gente não teria zero absoluto, a gente ainda tem outras fontes de energia, por menores que sejam. Tá? Na maioria dos casos práticos, né, o que é esse TC? É a temperatura ambiente, na verdade. Certo? Então, isso, na maioria dos casos práticos, uma maneira de transferir calor é, por exemplo, queimar combustível. Certo? Então, eu queimo combustível, transfiro um monte de calor para o meu gás. Não é exatamente um ciclo de Carnot, mas seria o equivalente, né, a fase equivalente da transferência de calor de um ciclo de Carnot. Tá? Então, em geral, essa fase aqui, de fato, eu tenho uma fonte quente, ou uma fornalha, ou uma combustão de algum combustível. Então, de fato, isso aqui seria uma fonte quente. E isso daqui seria, né, na maioria dos casos práticos, é temperatura ambiente. Então, a gente não resfria, né? Essa TC nada mais é do que a temperatura ambiente. Tá? Então, em muitos casos práticos, a gente está limitado por essa temperatura ambiente. A gente não vai gastar energia extra para diminuir a temperatura com que a máquina térmica está operando. Certo? É muito mais fácil aumentar a temperatura do que diminuir. Então, na maioria dos casos, esse TC é a temperatura ambiente. Tá? Então, isso é o que eu tinha que falar. O que a gente viu na aula de hoje? A gente viu processos reversíveis e irreversíveis, máquinas térmicas, segunda lei da termodinâmica e ciclo de Carnot e máquina de Carnot.